Gilberto, quais são os cuidados que você indicaria para quem está nos assistindo para ter com a própria estrutura de pensamento? Há cuidados muito básicos e que a maioria das pessoas não tomam. Lembra, estrutura de pensamento é tudo aquilo que habita o sujeito, ok? Então, se você alimentar a sua estrutura de pensamento, Everaldo, com tristeza, tragédia, desgraça, violência, dores, o que vai te constituir? Tudo isto. Exatamente isso. Algumas pessoas, elas têm um pensamento muito curioso. Elas dizem: eu quero sentir paz, eu quero sentir alegria, eu quero sentir bem-estar, e elas alimentam, colocam dentro delas, elas fazem com que a estrutura delas seja constituída do quê? De tudo o que é oposto a isso. É aquela pessoa que não vê a hora de abrir o jornal para ver quem foi assassinado, não vê a hora de ligar a TV de meio-dia para ver quais assaltos aconteceram, aquela pessoa que não vê a hora de ouvir a fofoca de quem fez o quê. É tão curioso. E essas pessoas, algumas delas, elas querem muito sentir paz. Como é que elas vão querer sentir paz? Preenchendo a si próprias e tornando a si próprias um receptáculo de desgraça, de tristeza. Algumas não entendem porque elas sentem coisas que a medicina dos homens chama de depressão, por exemplo, que nós não usamos essas terminologias em filosofia clínica, porque há infinitos estados de ser, mas sentem esse tipo de coisa e não entendem que, na verdade, elas estão alimentando elas próprias com tudo isso. Com conflito, com dor, com mágoas, com medos. Ora, pois, como eu posso querer sentir outra coisa se eu estou tornando a mim próprio isso? Estou me alimentando com isso? Então, o cuidado principal que eu deixo cuide com o que você alimenta a si próprio e a sua estrutura de pensamento. Não esqueça que, provavelmente, se você assiste um filme de terror, joga um jogo de violência, com violência, por exemplo, e à noite você tem pesadelos, você tem pensamentos não muito legais, no dia seguinte você fica agressivo sem querer com alguém, explode. Lembra, você colocou estas coisas dentro de você. Você é o único responsável. E tomar uma medicação para anestesiar a sua alma, anestesiar a sua estrutura, para não sentir essas coisas, normalmente não é o caminho. Normalmente não é o caminho. Que é o que alguns fazem e continuam alimentando com tudo que é porcaria a própria estrutura de pensamento, para não, e depois tomam medicação para não sentir certas coisas que são decorrência daquilo que eles próprios compraram, consumiram e colocaram dentro deles, né? Então, esse é o principal Certo. cuidado. Sim, certo. É como você, uma analogia, se você quer fazer um determinado bolo, você tem determinados ingredientes para que você consiga ter aquele bolo com aquele sabor, com aquela textura. E nós temos a responsabilidade de pôr esses filtros, de cuidar o que vai nos adentrar, o que vai nos habitar. Nós temos a responsabilidade sobre isso.